Nós estamos a falar acerca de manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, na sociedade. Nós vemos, e a forma de nós vermos essa manifestação é olhar para a vida de Jesus. Semana passada nós falamos acerca da cura divina, como é que Jesus operava cura para cada pessoa que encontrava, transmitia cura, restauração de saúde física da vida das pessoas. Uma outra área que nós vemos que às vezes é uma área um bocado confusa para nós. Eu não vou falar acerca da ressurreição dos mortos, porque Jesus ele também manifestou a ressurreição dos mortos. Mas hoje vou falar acerca de libertação que nós encontramos em Jesus. Jesus, quando ia de terra em terra, vila em vila, ele declarava princípios do reino, trazia cura, trazia pessoas à realização que os seus pecados eram perdoados. Mas quando havia um conflito com uma força diabólica, ele trazia libertação. Nós não falamos muito acerca desta parte do ministério de Jesus. Nós não falamos muito acerca disso na igreja. Eu não sei porquê. Não sei se é um tabu, se ficamos desconfortáveis com isso, se é um assunto um bocado confuso. Mas hoje eu quero trazer algum esclarecimento acerca desta parte da manifestação do poder de Deus, a parte de expulsar demónios. Pastor, vamos falar acerca disso e Deus vai nos dar graça. Então eu vou dar algumas bases acerca do que é isto de o mundo espiritual. Primeira base, nós temos que acreditar que Deus existe. Quem aqui acredita que Deus existe? Amém? Deus existe e existem também seres espirituais ou celestiais. Seres celestiais que nós chamamos de anjos. Todos nós ouvimos falar de anjos. E também seres celestiais, anjos caídos ou demónios. No início, Deus, o Todo-Poderoso, Ele criou os seres espirituais. Seres celestiais. Um conjunto enorme de anjos. Em que houve uma revolta de um dos anjos principais, o arcanjo Lúcifer, em que ele queria algum destaque, ele queria alguma atenção e queria ser mais igual a Deus, começou a revoltar-se. E Deus expulsou com 1/3 dos seres celestiais, que são os anjos caídos ou os demónios. Depois há os seres espirituais também, criaturas de Deus, mas esses seres espirituais habitam a terra. Nós acreditamos que nós somos seres espirituais, que temos emoções, alma, e habitamos em corpos. Por isso nós relacionamos com Deus, ser espiritual, através do Espírito. Deus é o Criador, soberano. Criou os céus e a terra e todos os seres que neles habitam. Ele criou tudo. Muitas vezes quando nós olhamos ou quando nós chegamos a esta realidade de Deus, nós vemos que há alguma bagagem de entendimento espiritual antigo, em que nós vemos o bem e o mal. Traduzimos isso para cristianismo, então vemos Deus e o diabo, em que essa forma de comparar as coisas e traduzir as coisas para a linguagem cristã não é a forma mais correta. Porque nós estamos a pôr estes dois seres ao mesmo nível. Se Deus é soberano, o Criador de tudo, Ele também criou Lúcifer que caiu e nós depois chamamos de Satanás ou diabo. Se nós estamos a dizer que há o bem e o mal, nós estamos a colocar o mal ao mesmo nível de que Deus. Nas religiões orientais, eles dizem que há o yin e o yang, há o bem e o mal, que estão sempre em conflito um com o outro. Realmente, em cristianismo, há o bem e o mal que estão sempre em conflito. Mas não há o mesmo nível de autoridade. Deus, o Criador dos céus e a terra, é o soberano.
É o soberano sobre todos. Por isso que quando nós olhamos para Deus, nós não olhamos para o diabo como o seu, em expressões, Nemesis é o arqui-inimigo, aquele inimigo que está ao mesmo nível, está sempre em combate com Deus. Não, Deus já venceu. Deus já venceu toda a batalha. Ele é o Criador, Ele é o soberano, o Todo-Poderoso. Não há poder além dele, não há poder superior a Ele. Alguém consegue dizer um amém? Aleluia. E depois, quando nós olhamos para esta parte de seres espirituais ou celestiais, nós temos que entender que nós estamos numa batalha. Ou o mundo espiritual é um mundo que está sempre em conflito. Porquê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No início, em Gênesis 1:27, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E depois, mais em frente, no Novo Testamento, fala acerca do homem é colocado num lugar para ser filho de Deus. O conflito reside aqui, em que uma criatura tão frágil como um homem, uma mulher, a humanidade, criada a imagem e semelhança de Deus, e depois são considerados filhos de Deus. O diabo, em todas as suas forças diabólicas de maldade, eles guerreiam contra estes filhos de Deus. Porque eles acham que não é possível. Eles são mais poderosos, com mais força. Como é que a humanidade fraca é considerada filhos de Deus? São considerados superiores aos anjos, superiores a eles próprios. Há uma batalha. Diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Para destruir toda a raça humana. Destruir tudo que está de bom na raça humana. Desde o início até o fim, há este conflito. Desde o início, nós vemos este conflito de Satanás a tentar a roubar a atenção da humanidade. Tentou a humanidade com o fruto. A humanidade caiu em tentação e houve um bloqueio deste relacionamento direto com Deus. Ao longo de toda a humanidade, toda a história da raça humana, há este conflito de tentar a roubar a atenção, tentar a bloquear as suas vidas, tentar a matar a raça humana. Mas depois nós vimos Jesus a chegar. Jesus chegou para trazer reconciliação. Ser perfeito, deu a sua vida para pagar o preço. Para pagar o preço, para dizer que já basta esta guerra. Há uma forma de reconciliação, há uma forma de ter uma vida sem aquela opressão espiritual. Nós vemos isso em 1 de Pedro 1, 18 e 19, diz que sabendo que não foi por causa com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado. Jesus deu a sua vida para pagar o preço para a nossa liberdade. Não é algo que nós podemos dizer que nós merecemos ou podemos alcançar um merecimento para ter liberdade plena. É Jesus que pagou o preço. A manifestação do Deus poderoso em homem pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Não somente que os nossos pecados fossem perdoados, não somente que os nossos corpos fossem curados, mas que nós sentimos liberdade no nosso espírito. Isaías 61 fala acerca de como é que Jesus ia chegar à terra, em que Jesus, a primeira pregação que ele faz, ele entra numa sinagoga, numa igreja, abre Isaías e ele declara
Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio para dar liberdade. Ele veio para trazer a manifestação do poder de Deus em liberdade. E depois, quando nós chegamos a Cristo, entregamos as nossas vidas a Ele, Ele dá-nos a mesma autoridade que Ele tem para trazer liberdade às pessoas à nossa volta. Jesus, depois da sua ressurreição, quando Ele estava prestes para ascender aos céus, em Mateus 28, 18, diz que chegando-se Jesus, falou-lhes e dizia que é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, no céu e na terra. Foi dado a Jesus depois de ter pago o preço com o pagamento, com a sua morte e ressurreição. O que aconteceu é que Ele foi dado de volta aquela autoridade. E o que o nosso inimigo tenta pôr no nosso coração é que nós ainda estamos debaixo da sua autoridade. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós dizemos, Deus, Tu és o Senhor da minha vida, e se toda a autoridade é-nos dada também para sermos livres. Para sermos livres de toda a opressão que nós temos estado a sentir. Na palavra fala acerca desta batalha, este conflito que nós temos, em que muitas vezes nós podemos entrar em conflito com as pessoas à nossa volta, com as situações que estão-nos a acontecer à nossa volta. Mas dizem Efésios que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e poderes celestiais que guerreiam nos lugares. O que é que isso quer dizer? Que tantas vezes nós batalhamos com as situações. Mas eu quero desafiar a pensar que provavelmente meia parte das batalhas que nós enfrentamos não são propriamente batalhas naturais, mas batalhas sim espirituais. Quais são algumas formas em que nós podemos sentir essa opressão nas nossas vidas? Mesmo quando nós somos filhos de Deus, muitas vezes, mesmo somos crentes, cristãos, acreditamos em Jesus, já demos a nossa vida para Ele, muitas vezes nós sentimos a opressão espiritual, a opressão, peso espiritual nas nossas vidas. Então, quais são algumas manifestações dessa opressão espiritual? Como é que nós, mesmo cristãos, mesmo filhos de Deus, podemos ainda ser oprimidos com forças diabólicas? Muitas vezes na nossa mente. Diz que a batalha maior que nós temos é na nossa mente. Por isso que diz que traz em submissão todo o pensar. Renova o vosso entendimento. A maior batalha que nós temos é na nossa mente. Quando nós pensamos de uma forma inferior ou insegura, começamos a sentir medo, começamos a sentir algum peso na nossa cabeça, dores de cabeça, pensamentos de blasfémios contra Cristo, contra Deus. São manifestações diabólicas, ou formas em que os demónios estão a oprimir as nossas vidas. Houve uma vez poucas semanas atrás, em que eu e a Silvia estávamos numa conversa em casa, em que a Silvia só virou para mim e disse, não entendo, está tudo a correr bem. Eu devia estar feliz, alegre, mas eu sinto uma tristeza, um peso, eu não sei explicar. E eu não tinha logo a resposta, mas estava a pensar acerca disso. Eu senti o Espírito Santo a dizer para mim, olha, isso é um espírito de tristeza. Tu tens a autoridade para repreender isso e ordenar que aquele espírito larga a mente da tua esposa. Então, disse, olha, amor, eu acho que estás a ser oprimido com um espírito de tristeza. Estás a ser atacada. Silvia é pastora da igreja. É crente há muitos anos.
Mesmo assim, é possível nós sermos atacados por forças diabólicas. Porque o inimigo só tem uma intenção, é para destruir as nossas vidas. Para que nós ficamos oprimidos pelo seu poder. Ficamos enganados pelo que é que nós estamos a ver e não avançamos, não sejamos livres. Então o que é que fizemos? Coisa tão simples. Ele disse, em nome de Jesus, espírito de tristeza, tu não tens autoridade para manifestar o teu poder nesta filha de Deus. Por isso, em nome de Jesus, para de manifestar o teu poder e larga a mente da Sílvia. O que é que aconteceu? A tristeza foi embora. A tristeza foi embora. Tantas vezes nós encaramos as coisas que nós estamos a passar como coisas naturais. Mas se a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra coisas naturais, mas é espiritual. E se toda a autoridade que Jesus recebeu, Ele deu-nos essa autoridade para vivermos em liberdade. Nós temos autoridade sobre todos os seres espirituais, todos os ataques espirituais que vêm contra nossas vidas. Muitas vezes também há aqueles ataques na nossa mente, de pensamentos de luxúria, de imoralidade, que começa a bombardear a nossa mente. É a mesma forma que nós lidamos com o ataque de tristeza, em que se lida com qualquer outro ataque diabólico que vem contra a nossa mente. Nós somos filhos de Deus, comprados pelo preço do sangue de Cristo. Por isso que o inimigo não tem essa autoridade para manifestar o seu poder nas nossas vidas. Ele tenta trazer engano. Ele tenta trazer engano e dizer, olha, tu és um desgraçado, tu precisas de ver aquilo na televisão, tu precisas de fazer aquilo, tu precisas de fumar um cigarro, tu precisas disso. E quando há aquelas mentiras que vêm na nossa mente, quando nós concordamos com essas mentiras, nós estamos a dar o direito legal para o inimigo operar o seu poder na nossa vida. Se nós não concordarmos com essas mentiras, o inimigo não tem direito legal. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que aquilo não é de Deus. Reconhecer que aquele pensamento não é um pensamento de bem, mas é um pensamento de mal. Aquilo está a ser infiltrado na minha mente. E eu tenho que dizer, ok, eu concordo com isso ou não concordo? Se eu concordar, então eu estou a dar direito legal ao inimigo começar o seu trabalho de matar a minha vida, de roubar a minha vida e destruir a minha vida. Quando eu consigo ter aquela revelação, isso não. Isto não é uma característica de um filho de Deus. Isto não é quem eu sou. Eu não aceito isso. Tu não tens autoridade na minha vida. Larga o meu pensar. Tantas vezes eu sinto um peso na minha cabeça. Tantas vezes eu entro numa sala e eu sinto um peso na minha cabeça. Não sei se isso acontece convosco. Esse peso não é de Deus. Então o que é que eu faço? Ok, tudo que está a pesar na minha cabeça, em nome de Jesus, eu sou um filho de Deus, em nome de Jesus, sai. Larga-me. Para de oprimir-me. Nós temos essa autoridade. Não é algo que nós temos que esperar que venha um líder espiritual para orar por nós. Deus deu-nos essa autoridade sendo filhos e filhas de Deus. Quando começa uma dor no nosso corpo, quando começa a sentir pensamentos de medo, de ansiedade, estresse. Tantas vezes eu tenho que dizer para o meu coração, em nome de Jesus, estresse, para. Para de torturar-me, para de vir contra mim. Tantas vezes eu tenho que fazer isso. Porque o inimigo sabe, se ele consegue pôr-me estressado, preocupado, ansioso, eu vou começar a ficar parado. Eu vou começar a não avançar. Eu vou começar a não ter a ousadia. Não vou ter a alegria do Espírito. A manifestação do poder de Deus não vai existir, mas vai existir mais e mais opressão na minha vida. Esta batalha é espiritual. Não é natural. Nas nossas emoções, o inimigo gosta de brincar com as nossas emoções, trazendo frustração, trazendo ira, ansiedade, sentimento de depressão, solidão.
sentir rejeitado, sentir que não tem valor. Ele gosta de brincar com as nossas emoções. Ele gosta de picar as nossas emoções. Criar situações em que nós vamos sentir mais e mais oprimidos. Nós, como filhos de Deus, somos livres. Diz a pessoa que ao teu lado, diz, eu sou livre. Nós, como filhos de Deus, somos livres de toda a opressão diabólica que tenta vir contra a nossa vida. A única altura em que nós começamos a sentir carregados é quando nós começamos a concordar com isso. Concordar que estes sentimentos têm direito de manifestar na minha vida. Realmente aquela pessoa olhou para mim assim um bocado de lado. Talvez não estou muito bem. Realmente eu não tenho estado a ler a Bíblia todos os dias. Talvez é por causa disto. E começamos a sentir condenação. E começamos a ficar mais e mais enrolados em quando não é isso a intenção de Deus. A intenção de Deus é que nós tenhamos liberdade, vida abundante, a manifestação do seu poder nas nossas vidas. Por isso nós temos que detectar áreas das nossas vidas em que não são essa manifestação do poder de Deus, não é manifestação do reino de Deus, não há alegria nisso, não há paz nesse pensar, nessa forma de sentir. Nós temos que começar a detectar isso. Ok, esta é uma área em que eu sinto oprimido. Que o inimigo está a atacar a minha vida. Não há qualquer tipo de condenação nisso. É pior se nós não reconhecemos nada. E deixar passar de tempo em tempo, a deixar que aquela opressão trava a nossa vida. É como aquelas cobras grandes, aquelas piton ou anaconda, aqueles que mata a sua presa por sufocamento. Em que começa a enrolar lentamente, enrolar, até que a presa fica completamente estrangulada e não consegue mexer e morre. O nosso inimigo é exatamente a mesma forma. Ele começa a enrolar uma ideia que nós não valemos nada. Começa a enrolar uma ideia que nós precisamos de ver filmes pornográficos para ter alguma realização. Começa a enrolar uma ideia que nós somos os maiores, nós não precisamos de ninguém. Começa a enrolar uma ideia na nossa mente, no nosso coração. Começa a enrolar um sentimento no nosso coração. Começa a enrolar-nos. Se nós não dizemos não, larga a minha vida em nome de Jesus. Se nós não dizemos isso, nosso fim é a morte. Talvez não é a morte física, ou talvez é. Porque muitas vezes pensamentos depressivos levam a suicídio. Mas talvez não chegue até esse ponto. Mas chega ao ponto em que nós ficamos completamente parados. Em que nós dizemos que venha o teu reino para esta terra, mas nós não conseguimos transmitir nada. Nós não conseguimos manifestar o poder de Deus. Porque nós estamos completamente oprimidos. Por isso que é a hora que a igreja se levanta com poder. É a hora que nós levantemos com o poder de Deus. Sacudimos estas coisas que têm nos oprimido. Largamos, dizemos que não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem autoridade para manifestar o seu poder nas nossas vidas. E dizemos não em nome de Jesus. Quem consegue dizer amém? Amém. Aleluia. Amém. Áreas espirituais que trazem alguma opressão às nossas vidas. Muitas vezes quando nós pensamos na área espiritual e nós pensamos, ok, como é que as áreas espirituais podem trazer alguma opressão? Muitas vezes vindo de outras religiões, outras crenças, ou ter uma vivência em que nós dizemos, isto é somente uma forma de viver, de encontrar paz. É uma forma de ter alguma iluminação, a ver o horóscopo. Ir a uma bruxa para ter alguma revelação divina. Nós pensamos que é tudo bom, mas nós temos que acreditar que há só um Deus. Há só uma verdade. Há só uma iluminação sobre a nossa vida. Não é através de exercícios transcendentais. Não é através de
formas de ver as estrelas, formas de ver outras religiões como válidas. Há só um Deus. Há só uma forma de chegar a Deus, que é Jesus. E quando nós começamos a concordar com outras crenças, sendo crenças válidas, outras ações espirituais, aí pode trazer alguma iluminação para mim. Ver as cartas ou as estrelas ou qualquer outra pessoa ou entidade. Quando nós começamos a deixar-nos enrolar com essas coisas, que é tudo bem. E muitas vezes vem esse engano sutilmente através do que é que nós vemos na televisão ou em filmes. Em que nós somos bombardeados com ok, isto está tudo bem. Está tudo bem, são forças transcendentais, são poderes espirituais, são outros poderes. E nós dizemos, aqui está tudo bem. Nós temos que ter muita atenção, não sermos ignorantes, ao ponto de aceitar tudo como caminhos válidos. Há só um caminho para chegar a Deus, através de Jesus. Quando nós começamos a entrar em concordância e buscar outras orientações e validar outras orientações espirituais como válidas, a nossa própria vida vai começar a ficar enrolada pelo inimigo. Nossa forma de ver Deus vai começar a ficar deturpada. O nosso espírito vai ficar contaminado. Quando nós começamos a concordar com isso, quando começamos a validar essas formas de ver espiritualidade, o futuro, o transcendental, quando nós começamos a validar essas coisas como caminhos válidos, outras opções válidas, nós vamos começar a concordar e o concordar dá autoridade. O concordar dá autoridade para o inimigo manifestar poder. E tantas vezes nós ficamos oprimidos no nosso espírito, confusos no nosso espírito, porque nós começamos a validar outras coisas espirituais, outras linhas espirituais. E nós temos que declarar que não. Jesus é o único caminho que chega à salvação. Há só um Deus. Há só um Salvador. Nós temos que ter bem assente essa fé e declarar essas verdades sobre a nossa vida. E quando começa a vir algum tipo de engano em nós temos que dizer não. Agora, podem dizer, ok, sim, isso é muito bom, pastor. Obrigado por essa explicação. Eu não tenho estado a fazer nada disso. A partir do momento em que aceitei Jesus, estava tudo bem. Comecei a sentir bem, comecei a fazer uma outra vivência. Mas ainda assim, estou a ver algumas áreas da minha vida em que eu sinto opressão. Provavelmente, há coisas que vêm do nosso passado que nós temos que cortar. Formas de ver que vêm das nossas famílias que nós temos que cortar. Formas de que nós pensamos que nós temos que começar a cortar, que vêm de geração em geração. Talvez o teu avô ensinava-te que, ok, para ser uma pessoa, um homem verdadeiro, tens de fazer assim e assado. Para buscar uma orientação de Deus, tens que ir às cartas, tens que ir a isto. E talvez a tua avó ensinava-te essas coisas. E ainda há essas verdades no teu subconsciente. O que é que tu tens que fazer? É dizer, não, eu não aceito essas maldições hereditárias que têm estado a percorrer de geração a geração. Têm estado a oprimir o meu avô, o meu pai, a minha vida. E depois, se nós não cortamos, não somente não vamos sentir liberdade, mas nós vamos começar a ver as mesmas evidências nos nossos filhos. Nós temos a autoridade para trazer vida em abundância. Deus nos deu essa autoridade para criar uma nova vida, uma nova linhagem, mas nós temos que discernir, não ser ignorantes que, ok, agora vamos viver uma vida normal. Ok, vamos deixar rolar a bola, vamos deixar, isto tem que rolar. Não. Deus deu-nos essa inteligência, na sua palavra explica esta batalha para a nossa liberdade. Explica tão claramente esta batalha em que nós estamos inseridos para
para termos liberdade total nas nossas vidas. Em que nós temos que discernir que nós estamos nesta batalha. As forças do inimigo estão contra as nossas vidas para matar-nos, para roubar-nos, para destruir-nos. E nós temos que dizer que vocês não têm autoridade na minha vida. Amém? Então, como é que nós podemos começar a viver em liberdade? Começar a viver uma vida não oprimida? Primeiro, nós temos que confessar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Entregar o nosso coração para Ele. Entregar completamente a nossa vida. Provavelmente todos aqui, ou quase todos, já fizeram essa oração de entrega total. E esse é o primeiro passo de sentir liberdade. Diz em Romanos 10, 9, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós temos que entrar em concordância com aquilo que Jesus fez. Temos que confessar essa concordância com a nossa boca para ter a salvação. E depois nós temos que reconhecer que talvez há áreas na nossa vida em que nós fizemos coisas ou concordamos com coisas que não são coisas de Deus. Houve pecados na nossa vida. Provavelmente, já depois de ser salvo, houve momentos em que tu caíste em tentação. Houve momentos em que tu pecaste. Houve momentos em que tu zangaste. Houve momentos em que tu fizeste coisas que não devias ter feito como filho de Deus. Então, o segundo passo é pedir perdão por essas coisas. Diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A injustiça é que quando nós fazemos ou concordamos com algo que não é de Deus, nós estamos a dar autoridade ao inimigo para manifestar o seu poder destrutivo nas nossas vidas. E nós somos perante Deus injustos. Mas quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão por essas ofensas, Ele perdoa, limpa completamente e tira toda a injustiça. Nós somos chamados justos novamente. Tira toda aquela autoridade que o inimigo tem para manifestar o seu poder nas nossas vidas. Limpa. Diz que a partir de agora este filho é limpo, é justo. Essas forças diabólicas já não têm autoridade na sua vida. Então o segundo passo é pedir perdão. E depois o terceiro passo é renunciar toda a opressão. É tal como o exemplo que eu dei da Sílvia. A opressão, ela estava a sentir oprimida com tristeza. Renunciar. Não concordar que isso é normal. Não concordar que isso é natural. Mas dizer, não, eu renuncio todo este espírito, esta manifestação de tristeza na minha vida. Eu renuncio em nome de Jesus. Nós dizemos em nome de Jesus, não como uma coisa mágica, mas que há poder no nome de Jesus, porque a autoridade é dele. É como nós dizemos, nós estamos a assinar-nos com o seu nome, é como nós agarramos no cheque em branco com a sua assinatura e agarramos e usamos isto para pagar uma conta. É em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, dizemos que nós renunciamos toda essa tristeza e dizemos em nome de Jesus, tristeza, larga a minha vida. Agora, isso é para todas as áreas da nossa vida. A área emocional, a área mental, a área espiritual. É para todas as áreas da nossa vida, a mesma coisa. Houve um momento que eu estava em oração em que eu senti uma pressão muito grande sobre a minha vida. Houve momentos em que eu tinha muita dificuldade em respirar. Em que eu sentia mesmo muito... Eu tinha que usar aquela bomba para ajudar a respiração. E perguntava a Deus, isto não é normal. Porquê é que estou a sentir esta dificuldade em respiração?
Eu estava em oração com a Sílvia e Deus revelou que foi algo que foi feito no passado, em outras gerações, que era uma maldição que tinha que ser quebrada. Que era um direito legal que o inimigo tinha para matar a minha vida, roubar a minha vida. Agora, não estou a dizer que toda falta de ar ou asma é manifesta dessa forma. É por causa de maldições. Não estou a dizer isso. Neste caso em particular, na minha vida, o Espírito Santo revelou que algo que tinha que ser cancelado. Então, o que é que aconteceu? Como é que nós reagimos perante isso? E dizemos, obrigado, Jesus, por teres revelado isso. Obrigado por teres revelado a causa daquilo que está a acontecer. Por favor, perdoa aquilo que aconteceu no meu passado. Por favor, lava com o teu sangue. E em nome de Jesus, eu cancelo todo o poder, toda a autoridade que o inimigo tem para manifestar o seu poder na minha vida. Eu cancelo isso em nome de Jesus. O que é que aconteceu? Deixei de ter falta de ar. Deixei de sentir aquela opressão. Deixei de precisar de usar a bomba para conseguir respirar. O inimigo vai tentar tudo para matar as nossas vidas. O inimigo vai tentar tudo para roubar as nossas vidas. Eu posso contar história atrás de história, só da vida que nós temos tido em conjunto, de situações em que o inimigo tentou matar-nos, em que o inimigo tentou roubar-nos, em que o inimigo tentou oprimir a nossa vida. Eu posso contar história atrás de história, em que nós vimos Deus a trazer vitória. Deus a esmagar a cabeça daquela cobra. Deus a trazer libertação da opressão. Houve momentos em que nós não tínhamos essa revelação e passámos muito tempo oprimido. Quase paramos, quase desistimos. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus libertou-nos. E Deus quer libertar cada uma das nossas vidas para que nós não somente temos a manifestação do seu poder nas nossas vidas, mas também podemos ser agentes de libertação. Agentes em que nós trazemos essa liberdade, essa manifestação do poder de Deus para cada situação à nossa volta. Para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos colegas, para as nossas famílias. Trazer liberdade. A nossa batalha não é contra as pessoas. Não é, de todo. Nós devemos amar as pessoas de todo o coração. Com tudo que tem, nós devemos amar as pessoas. Mas nós devemos ter entendimento que nós estamos numa batalha em que o nosso inimigo quer matar a nossa vida, quer roubar a nossa vida, quer destruir-nos. E quer destruir tudo à nossa volta. Não é somente os cristãos. Ele vai tentar destruir tudo. Vai tentar destruir os nossos filhos. Vai tentar destruir o nosso trabalho. Vai tentar roubar tudo que nós temos para que nós paremos e não avançamos com o reino de Deus. Então, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Não há, quando nós falamos acerca esta batalha, estas forças diabólicas, é tão fácil nós empoleirarmos que têm tanto poder, que são tão poderosos, que podem fazer tanto. Mas tal como no início diz que Deus é soberano, o Criador dos céus e da terra, nada é superior à sua autoridade. E Ele pagou o preço para a nossa liberdade. E deu-nos essa mesma autoridade para vivermos em liberdade. Nós temos que deixar que esse entendimento entre no nosso interior, que a nossa mente seja renovada a esse ponto, em que nós acreditamos que é possível viver em liberdade. É possível trazer liberdade. É possível cancelar a opressão que tem vindo contra as nossas vidas. Amém? Então vamos ficar em pé. Queria pedir ao grupo de louvor.
Eu sei que o Espírito Santo tem aceso algumas luzes no vosso coração e na vossa mente. Tem revelado algumas coisas, tem ligado alguns focos, a apontar para algumas áreas da vossa vida em que vocês estão a sentir opressão, em que vocês estão a ver que realmente eu dei direito legal para o inimigo oprimir a minha vida. Eu sei que o Espírito Santo, ao longo desta manhã, tem estado a iluminar certas áreas. E essa iluminação não é para condenação, mas é para trazer vida. É para dar uma oportunidade de sentir livre, de entrar na sua liberdade. Então, antes de nós avançarmos mais, vamos voltar a este primeiro passo de confessar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Talvez já fizeste esta oração na tua vida, mas eu quero encorajar a todos a repetirem esta oração comigo, de uma forma sincera, a declarar que Jesus é o Senhor, é a autoridade, é o teu Salvador. Então vamos repetir esta oração. Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus, que vieste à Terra, morreste pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitaste entre os mortos. Sê o Senhor da minha vida. Eu submeto tudo que eu sou para Ti. Amém. Agora, enquanto o Ricardo flui numa música, eu sei que há áreas na tua vida em que houve situações em que eu falei hoje, ou talvez eu nem falei, e o Espírito revelou o teu coração, em que a única coisa que tu tens de fazer é reconhecer essas situações e dizer: Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me por ter olhado para esses filmes. Deus, perdoa-me por ter concordado com isso. Deus, perdoa-me por isto. Deus, perdoa-me por ter irado, por ter dito, por ter sentido sentimentos de suicídio, por ter desejado morte. Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me. Tudo que nós concordamos começa a dar aquele direito legal de operar na nossa vida. Se nós concordamos com as mentiras do diabo, isso vai começar a operar morte na nossa vida. Se concordamos com a palavra de Deus, vamos começar a ver a vida de Deus manifesta na nossa vida. Por isso que quando nós começamos a concordar e fazer coisas, dizer coisas, sentir coisas que não são de Deus, nós estamos a entrar em concordância com o inimigo. Estamos a começar a dar as chaves da nossa vida a Ele. E a única forma de ter aquelas chaves de volta é quando nós reconhecemos que isso está errado e pedimos perdão. Então, hoje de manhã, se houve coisas que tu fizeste, mesmo coisas antes de aceitar Jesus, coisas de ocultismo, coisas de bruxaria, pede perdão. Se houve situações em que na tua infância, que Deus te trouxe à memória hoje de manhã, situações em que tu foste à bruxaria, foste a situações em que não são coisas dignas de Deus. Ocultismo. Pede perdão ao Senhor. Diz: Deus, perdoa-me. Deus, perdoa-me quando eu era criança, que a minha mãe levou-me a estes sítios. Deus, perdoa-me por ter ido lá. Deus, perdoa-me perdoa a minha mãe por ter feito isso, meu pai por ter feito isso, meu avô por ter feito isso. Deus, perdoa. Quando o Espírito está a revelar, quando nós sentimos esses pensamentos a voltar à nossa memória agora mesmo, o que acontece é que Deus está a nos dar uma oportunidade para sermos livres. O Espírito está a iluminar áreas da tua vida nesta hora. Não é para trazer condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas é para trazer vida e vida abundante.
Por isso que vamos manter os olhos fechados, porque Deus está a fazer uma obra profunda hoje de manhã. Uma obra de liberdade. Santo Espírito, revela. Ilumina, Senhor, como um holofote, a iluminar áreas escondidas, áreas esquecidas, áreas ocultas. Revela, Senhor, para trazer liberdade, para trazer vida. Talvez houve coisas que eram brincadeiras, coisas que eram do passado, eram brincadeirinhas que nós dizemos que não tem mal nenhum, mas que não são coisas dignas de um filho ou uma filha de Deus. Brincadeirinhas sexuais, piadas baixas. Tudo isso dá direito legal do inimigo a oprimir a nossa vida, de amarrar a nossa vida, de contaminar o nosso espírito e a nossa mente. Só diz: Deus perdoa-me. Deus perdoa-me. Deus perdoa-me por ter feito isso. Deus perdoa-me por ter pensado isso, por ter olhado para aquilo, por ter concordado com aquele outro. Deus perdoa-me, Senhor. Deus perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Deus. Diz que nossos olhos são a janela da nossa alma. E hoje em dia nós somos bombardeados com tanto lixo que entra pelos nossos olhos e começa a contaminar a nossa alma. E não sei se esse é o teu caso, mas se fores contaminado com lixo, em que a tua alma, a tua mente ficou contaminada, diz: Deus perdoa-me por ter visto aquele filme, ter visto aquela revista, ter olhado para aquelas imagens. Deus perdoa-me, Senhor. Deus perdoa-me, Deus. Deus perdoa-me. Limpa-me, Senhor. Limpa-me, Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Purificar completamente. Lavar. E hoje de manhã Deus está a lavar a tua vida. Agora vamos ao terceiro passo. Vamos renunciar. Vamos renunciar toda a opressão que tem vindo contra a tua vida. Tu vais dizer mesmo: eu, em nome de Jesus, eu renuncio toda a tristeza, toda a ansiedade, todo o estresse, toda a imoralidade. Eu renuncio, eu rejeito em nome de Jesus. Diz mesmo com determinação. Deixa essas palavras saírem da tua boca. Diz: em nome de Jesus, eu renuncio toda tristeza. Eu renuncio todo ocultismo. Eu renuncio toda... Vai dizendo aquilo que tu confessaste, que está a manifestar o seu poder na tua vida, que tem estado a manifestar poder na tua vida. Diz: em nome de Jesus, eu renuncio isso. Eu renuncio toda ligação com o ocultismo. Eu renuncio toda ligação com o inimigo. Eu renuncio toda aliança feita. Gálatas 5:1 diz que estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Cristo nos libertou. Então não vamos pôr-nos debaixo desse jugo novamente. Vamos declarar que nós somos livres. Vamos renunciar à opressão que tem vindo contra as nossas vidas. Se tens estado a sentir opressão na tua cabeça, dores de cabeça constante, e que eu renuncio a essas dores de cabeça em nome de Jesus. Eu renuncio a essa opressão.
esse peso. Eu renuncio isso em nome de Jesus. Declaro que não tem direito legal para manifestar poder na minha vida. Talvez tenhas sentido a tua mente confusa. Não consegues ter um raciocínio claro. Diz em nome de Jesus, eu renuncio todo o espírito de confusão. Todo o espírito de confusão na mente, eu renuncio em nome de Jesus. O inimigo vai tentar por todas as vias de oprimir as nossas vidas. Mas nós temos autoridade para viver em liberdade. Nós temos essa autoridade para viver em liberdade. Por isso que tem estado a vir algumas coisas à tua memória. Diz com toda a autoridade que tu tens em Cristo Jesus, que em nome de Jesus eu renuncio a essa ligação. Eu renuncio a essa opressão. Eu renuncio a esse pensamento. Eu renuncio a essa dor. Eu renuncio a essa confusão. Eu renuncio isso em nome de Jesus. Aleluia. Dá mais 1 minuto para renunciarem. Agora, o quarto passo, vamos declarar que nós somos livres. Então, vamos declarar que em nome de Jesus eu sou livre. Conseguem ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos declarar com ousadia. Diz que em nome de Jesus eu sou livre. Em nome de Jesus eu sou livre de toda a opressão que tem oprimido a minha vida. Aleluia. Esta vivência de liberdade pode ser a tua vivência todos os dias. Porque o inimigo vai tentar oprimir-te. Vai tentar todos os dias. Há uma batalha cerrada para a tua liberdade. Por isso que é tão simples quanto isso. Liberdade, libertação, expulsar demónios, não é algo místico. Não é algo que é só para algumas pessoas. É a tua vida. É a tua vivência cristã. Viver em liberdade. Quando vem um ataque, dizer, não, eu não aceito isso em nome de Jesus. Quando vem uma opressão, diz, não, eu não aceito isso em nome de Jesus. Se tu cais em tentação, diz, Deus perdoa-me. Deus perdoa-me. E em nome de Jesus, não tens mais poder sobre a minha vida, essa opressão. Isto é uma vivência. Isto é um dia a dia de liberdade. É uma vivência diária. Viver em liberdade. Viver em liberdade. Que o inimigo não vai roubar mais as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Querem ter uma semana de liberdade? Amém? Que o poder se manifesta, o poder de Deus se manifesta na tua vida. Então, diariamente, quando o Espírito vai colocando aquele holofote a revelar certas áreas, diz, ok, obrigado Deus, porque tu estás a revelar isto. Perdoa-me. Perdoa-me por ter feito isso. Perdoa-me por ter concordado com aquilo. Eu renuncio toda essa autoridade, todo esse poder que tem-se manifestado na minha vida. E eu declaro que eu sou livre, em nome de Jesus. Amém? Diz a pessoa ao teu lado, eu sou livre, em nome de Jesus.